Oi, oi, bênção de Deus, tudo bem contigo? Espero que sim. Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Se você é novo aqui, não se esquece de descer aqui embaixo, de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que está por vir. E seja muito bem-vindo, né? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre um testemunho que eu tive, que no momento que eu estava passando por aquilo, eu nem tinha me tocado que era o testemunho, mas depois que eu me entreguei para Cristo, que eu conheci mais sobre a palavra de Deus, a verdadeira palavra, eu entendi que constantemente a gente está passando por livramentos, constantemente Deus está fazendo testemunhos na nossa vida e a gente nem percebe, né? E hoje eu vim te contar aqui um pouco desse meu testemunho e espero que te inspire um pouco, abra os seus olhos para você ver que Jesus é a solução para os seus problemas, Jesus é a sua salvação que você precisa. Às vezes você está passando por alguma dificuldade, por algum momento de tormento e não sabe mais o que fazer, às vezes acha que Deus não está nem te escutando, mas na realidade Ele está te escutando sim. Tudo que Ele mais quer é que você coloque Ele em primeiro lugar, que você coloque o seu joelho no chão e vá orar, e vá clamar a Deus naquele momento. E não só quando você está precisando, mas também quando Deus resolveu o seu problema que você está hoje, você também agradeça a Ele quando você estiver na bonança, você também glorifica Ele quando você estiver na bonança. Não vá cair no erro de só procurar Deus quando você precisar, porque não é isso que Deus quer da gente. Deus está com a gente quanto mais a gente precisa, mas a gente temos que reconhecer também que foi graças a Ele que a gente superou aquilo. Então, quando a gente estiver na bonança, a gente tem que pelo menos estar agradecendo a Ele, estar glorificando a Ele em forma de agradecimento por todas as maravilhas que Ele faz na nossa vida, né? Então, enfim, bora lá pro vídeo. Eu espero que você goste do vídeo de hoje. Teve uma vez, pra quem não sabe, pra quem é novo aqui, eu me chamo Rayane e hoje eu tenho a minha vida entregue pra Cristo, pra honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Mas antes, né, eu vivia no mundo, eu vivia na petição aí, só Jesus na causa. E teve uma vez que o meu filho adoeceu e eu fiquei meio que em desespero, porque eu levei ele diversas vezes para o hospital, fomos para o hospital várias vezes na semana para diversos médicos, os médicos sempre passavam o mesmo medicamento, sempre passavam as mesmas coisas, não sabia falar o que ele tinha, um dizia que era problema intestinal, outro falava que era infecção intestinal, outro falava que era não sei o quê, e os medicamentos não estavam dando resultado, e eu via que meu filho estava piorando cada vez mais. Ele chegou a um ponto de que na época ele ainda mamava, acho que ele não tinha nenhum ano direito, não me lembro bem, mas acho que ele tinha nenhum ano direito ainda não. Não tinha completado um ano ainda não, se tivesse completado fazia muito pouco tempo. E eu lembro que na época ele ainda mamava e ele estava nem segurando o leite do peito, nem a água que ele bebia mais, ele segurava na barriga, ele botava tudo pra fora. E eu ficava desesperada porque eu não sabia mais o que fazer. Tudo que eu tentava fazer parecia que piorava mais a situação. E eu via que ele estava bem fraquinho, estava magrinho, estava pálido, ele não estava se alimentando direito. E eu fui pro hospital com a minha avó nesse dia, a gente foi lá, só que ela não pôde ficar comigo no hospital, então eu fiquei sozinha com ele no hospital, a gente passou o dia inteiro no hospital. Aí chegou de noite, na hora da gente ser atendido, estava lotado de crianças doentes lá no hospital nesse dia. E chegou uma hora da noite, um certo horário da noite, que ele começou a piorar muito, ele estava com muita febre, ele tinha sido medicado, tinha tomado medicamento para febre, aí tinha baixado a febre, porém estava voltando. E eu ficava desesperada quando ele começava a passar mal, porque eu era mãe de primeira viagem, eu não sabia muito bem o que fazer, o que é que eu podia fazer para melhorar. E eu me encontrei sozinha no hospital, só eu e meu filho, e as outras pessoas estavam no hospital, mas eu me encontrei sozinha lá no hospital. E eu segurando o meu filho assim no braço, eu olhava assim pra ele, via ele piorando e ficava pedindo a Deus, meu Deus, cura meu filho, não sei o que é que tá acontecendo, não sei mais o que fazer, não sei se foi alguma coisa que eu fiz. Porque nessas horas quem é mãe sabe, né? A gente sempre se culpa, a gente nem tem culpa do que aconteceu na maioria das vezes, mas a gente se culpa, porque naquele momento a gente tá num desespero tão grande que a gente nem sabe mais o que fazer, nem o que tá acontecendo, nem como raciocinar direito. E o meu filho literalmente começou a... Eu vi ele morrendo nos meus braços e eu entrei em desespero porque ele começou a ficar muito molinho. Eu vi os olhos dele virando e ele tava com muita febre. E eu não sabia muito bem o que fazer porque eu já tinha pedido ajuda aos médicos, tinha pedido para ser atendida e eles não estavam me atendendo. Então eu fiquei meio que em choque em ver aquela situação. E eu pedi ajuda a Deus, oh meu Deus, não deixa isso acontecer, não tira o meu filho de mim. E foi aonde eu acho que tudo começou a andar, começou a acontecer de verdade. Foi quando eu comecei a clamar, oi, boa tarde. Comecei a clamar a Deus, né, pedir a Deus
que não levasse meu filho, porque eu realmente vi o meu filho sendo tirado de mim naquela noite, eu entrei em desespero, e eu comecei a gritar e a chorar no meio do hospital, dizendo que meu filho estava morrendo, porque eu não sabia o que estava acontecendo ali. E as outras mães que estavam lá do meu lado começaram a chamar os médicos, começaram a gritar lá, dizendo que o hospital era uma porcaria, que eles eram muito negligentes, que eles não atendiam os pacientes. E só depois disso tudo foi que a gente começou a ser atendido. E a gente pegou e foi para a enfermagem de novo, onde ele tomou de novo medicação para febre. E eu, naquele momento que estava acontecendo aquilo, eu olhava assim para ele e era como assim, eu não sabia nem onde é que eu estava mais. Quando eu vi ele literalmente desfalecendo no meu braço, eu olhei assim e vi, pronto, eu perdi meu filho. E eu tava sozinha naquele momento, então imagina aí o desespero da mãe, sozinha naquele momento, vendo aquela cena, que eu não sabia o que estava acontecendo, se ele estava dormindo, se ele estava desmaiando, se ele estava passando mal. Eu sei que ele estava muito molinho, eu mexi ele assim, ele estava muito molinho no meu braço, e pra mim naquele momento eu tinha perdido meu filho. Então eu entrei em desespero, comecei a gritar, a chorar, pedindo ajuda, não sabia o que fazer. Aí veio uma enfermeira que me ajudou, me acalmou, aí a gente foi lá pra enfermagem, onde ele tomou medicamento de febre novamente, e acho que meio que foi voltando, acho que ele estava com a febre muito alta, e mesmo assim o hospital estava tão lotado, com poucos médicos, eles não queriam, não conseguiam atender, os médicos estavam atendendo outras emergências. Enfim, quem é mãe já passou por alguma situação parecida de um hospital sabe como é que é o caos de um hospital, né? Então, depois disso, eu clamei a Deus, meu Deus, não tira meu filho de mim, não faz isso, eu não sei como é que eu vou viver sem ele, eu não sei como é que eu vou me perdoar se isso acontecer. E depois daquilo que eu comecei a clamar a Deus, eu enchia o meu peito, eu nem sabia nada da palavra de Deus ainda, eu não tinha intimidade com Deus, nem sabia se Deus estava me escutando naquele momento, mas naquele momento que tudo começou a acontecer, eu clamei a Deus, eu chorei, Deus não leva o meu filho, eu acho que pelo meu desespero, as pessoas vendo meu desespero, foi que começaram a fazer as coisas lá, né? Então, depois disso, conseguiram passar a gente na frente das outras pessoas, porque ele ficou com um caso mais grave do que as outras pessoas, digamos assim. Aí a gente foi atendido pela pediatra e a pediatra queria internar ele. E eu chorei pra pediatra, falei que não aceitava isso, porque o hospital que a gente estava era público, né? Era do governo e não era um hospital muito bom. Tinha vários casos de crianças até que já tinham morrido lá no hospital. E eu fiquei com muito medo e eu fiquei imaginando como é que eu ia ficar com a criança lá de menos de um ano de idade, cheio de coisa nos braços, né? De acesso, querendo puxar, e ia ficar sozinha. Eu entrei em desespero, eu pedi a médica, pelo amor de Deus, não faz isso, a gente já viu aqui diversas vezes, por favor, peça à senhora, passa um medicamento que a senhora acha que vai resolver, que vai dar certo, e eu acredito, eu tenho fé que em nome de Jesus a senhora está sendo abençoada e a senhora vai conseguir passar esse medicamento, passa esse medicamento que se ele não melhorar eu volto. Aí eu pedi para ela passar o medicamento para ele ser medicado em casa, e se ele não melhorasse, aí eu me responsabilizaria de internar ele depois disso, porque aí eu veria que é porque realmente chegou assim ao poço e era o que Deus queria, né? Naquele momento eu não queria de forma alguma que internasse ele, porque eu achei que era o fundo do poço ali, não, se internar ele vai piorar. Eu quero ir para casa com meu filho, eu não aguento mais ficar no hospital, passei a semana inteira vindo para o hospital com ele, e os médicos não resolveram. Eu preciso que a senhora passe o medicamento certo agora, porque teve um médico anterior que tinha passado o medicamento para ele, que piorou o caso dele. O medicamento que o médico passou para ele deu meio que uma alergia, se eu não me engano. Não é, acho que era um antibiótico, e o organismo dele não se deu bem com o medicamento, que fez ele piorar, por isso que ele começou a piorar tão rápido. Aí eu passei todo o caso para ela, a situação, e eu acho que ela ficou meio comovida e ela falou, pois então vamos fazer o seguinte mesmo, eu vou passar esse medicamento aqui, ela passou o exame de sangue também, que ela fazia no outro dia. Não, minto, nesse dia que a gente foi, já tinha ido com o resultado do exame de sangue do dia anterior. Foi, aí ela viu o resultado do exame, passou o medicamento, disse que ele estava com uma infecção intestinal gravíssima, que não tinha como saber o que foi, porque ele tinha uma alimentação, digamos assim, normal para uma criança de um ano, mamava e tudo mais. Mas enfim, pode ter sido alguma comida que ele acabou comendo, por aí a gente nem percebeu. Então ele estava com infecção intestinal gravíssima, que ele tinha que ser internado, mas como eu não estava dando autorização, ela ia passar o medicamento para casa, que eu tinha que seguir a risca, e se eu não seguisse a risca, ele ia piorar o caso. E se mesmo seguindo a risca ele não tivesse melhora, eu tinha que voltar lá e ir direto para o internamento, porque não tinha mais o que fazer. Então eu saí daquele hospital, eu agradeci ela, muito obrigada, né, porque não sei aonde vocês moram aí, mas lá onde eu morava, nesse hospital que eu tinha com meu filho, todo mundo fala a mesma coisa, que a maioria dos médicos querem levar direto para a internação. Toda vida é esse caso lá. Às vezes a criança não tem quase nada, mas quer levar direto para a internação. A gente não sabe o que é isso, não.
mas era desse jeito. Então, por isso também que eu não tinha aceitado, né? Aí eu peguei e agradeci muito a ela, pedi muito obrigado por ela ter confiado em mim, digamos assim, por ter passado o medicamento, que eu ia fazer tudo direitinho. E no final, pra honra e glória do Senhor, Deus me deu esse livramento pra mim e pro meu filho. A gente voltou pra casa, a gente comprou os medicamentos, dei tudo direitinho, tudo certinho. Ocorreu tudo bem, graças a Deus hoje ele é uma criança linda e saudável, pra honra e glória do Senhor. E o que eu quero dizer aqui pra você, com esse testemunho bem curto, digamos assim, é que para algumas pessoas que vão assistir esse vídeo vão dizer que foi só uma coincidência médica, porque a médica acertou no medicamento, e eu já vejo que não. Eu vejo que naquele momento que eu estava em desespero, eu clamei a Deus. E eu poderia simplesmente ter ido para um médico ruim, que não ia me escutar, que ia internar o meu filho, e só Deus sabe o que ia acontecer. Mas eu já tinha passado por muitos médicos antes dela, e todos os médicos, nenhum resolveram o problema do meu filho. Os outros médicos anteriores, nenhum souberam passar o medicamento certo. Um, inclusive, passou o medicamento que fez ele piorar. E justamente aquela médica abençoada de Deus, que se eu soubesse, se eu lembrasse o nome dela hoje, eu com certeza entraria em contato com ela hoje e agradeceria muito por hoje saber que ela foi usada por Deus para ter esse livramento pra gente, porque parece bobeira, mas infecção intestinal é algo muito sério. É algo muito sério que, se não for tratado, pode levar a pessoa até a óbito, que Deus me livre, né? Deus livre essas pessoas, mas é a realidade. E Deus usou ela naquele momento, que eu tanto clamei e pedi a Deus que Deus não levasse meu filho. Então, digamos assim, meio que Deus me botou na prova para ver se eu ia desistir de tudo ou se eu ia clamar a Ele. E eu clamei a Ele de verdadeiramente de coração, de sincera. Não foi para querer algo em troca, mas é porque eu sabia que Deus era a única solução naquele momento. E é isso que Deus quer de você. Às vezes Deus está te colocando na prova hoje e você acha, ai meu Deus, a minha vida é terrível, tudo dá errado, Deus não me escuta, Deus não liga para mim. Não. O que Deus quer de você, Ele quer que você enxergue que Ele é a solução para os seus problemas. Deus quer que você enxergue que só Ele pode dizer, só Ele pode decretar o que é que dá certo e o que é que dá errado. Só Ele pode dizer o que é que vai, como é que eu posso falar, dar continuidade e parar por aqui. Às vezes você quer algo que Deus não quer aquilo pra você, porque vai lá na frente e vai te fazer mal. E você insiste naquela coisa, e você acha que Deus não te ama por não te dar o que você quer. Só que Deus não te dá o que você quer. Deus te dá o que é o melhor pra você. Deus coloca na sua vida o que é o melhor pra você. Hoje eu digo isso com a maior imensa felicidade, porque eu vejo tantos de livramentos que eu já tive na vida, eu vejo tantas de coisas que eu já passei, o tanto de tempo que eu perdi longe da presença do Senhor, e hoje eu sinto assim que eu era realmente muito burra, porque eu antes, como é que eu posso falar, dava prioridade para as coisas do mundo ao invés de prioridade para Deus. Então hoje eu vejo que eu perdi muito tempo, deixei muito minha vida passar fazendo coisas mundanas, coisas do mundo, enquanto eu podia estar na presença de Deus, recebendo as coisas maravilhosas que Deus tem para minha vida. E hoje eu vejo quanto tempo eu perdi. E se você está aí no mundo achando que o mundo te dá coisas incríveis, coisas maravilhosas, você está totalmente errado. Eu sinto te dizer, eu sei que não é o que você quer escutar, mas Deus sim te livra, Deus te dá testemunho, Deus te livra mesmo você estando no mundo, mas porque Deus te ama, Jesus te ama, Ele não vai te abandonar. Mas vai chegar uma hora que Deus vai olhar e vai dizer, minha filha, eu fiz de tudo por você e você não me deu espaço para mim estar na sua vida. Então, tchau, entendeu? Então, quando você permite Deus entrar na sua vida, Deus fazer a diferença na sua vida, no seu lar, no seu relacionamento, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida pessoal, Deus faz a diferença, Deus faz acontecer. Agora, se você não der esse espaço para Ele, se você não clamar por Ele, se você não se entregar para Ele, falar qual é o seu problema e pedir para Ele te ajudar com isso, como é que você quer que Ele resolva isso se você não está dando espaço para Ele fazer isso? Entende? Uma visita não vai chegar na sua casa sem você convidar ela ou abrir a porta para ela. Ninguém vai chegar e invadir na sua casa e dizer, oi, vim te visitar. Se você trancar a porta, a visita pode ficar batendo horas lá na porta. Mas ela não vai entrar se você não girar a chavezinha e abrir a porta para ela. Da mesma coisa é com Deus, é com Jesus. Eles não são invasores na sua vida. Eles não entram sem permissão. Eles te pedem a permissão para estar na sua vida. E se você não permitir que isso aconteça, isso não vai acontecer. Agora o diabo não. Ele entra na sua vida sem permissão e ele entra para bagunçar. Ele entra para estragar e para destruir a sua vida. Sem você permitir, ele tá aí do seu lado falando besteira na sua mente. Eu sei que às vezes ele coloca na sua mente pensamentos que você acha às vezes até que é você que está pensando, mas não é. É coisa do inimigo na sua cabeça.
Então, você tem que tirar as coisas ruins da sua vida, bloquear as coisas ruins da sua vida e dar espaço para Deus. Abrir as portas para Jesus, abrir as portas para o Espírito Santo habitar na sua vida, habitar na tua casa e fazer a diferença. Porque enquanto você estiver bloqueando isso, enquanto você estiver com a porta fechada para Deus, como é que você vai querer que Ele faça a diferença na sua vida? Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo para poder Deus te colocar o piso para você andar, colocar o chão. Você dá o primeiro passo e Deus faz o caminho para você caminhar. Então faça isso na sua vida que você vai ver total a diferença. Quando mais eu precisei, eu clamei a Deus e essa não foi a única vez. Eu clamei a Deus e Deus esteve lá comigo e Deus me deu o livramento, Deus me deu o testemunho, Deus me deu a vitória. E olha que eu nem estava nos caminhos do Senhor e Ele teve piedade da minha vida porque eu clamei a Ele com um coração sincero. Ele sentiu a minha sinceridade e o meu clamor naquele momento. Então imagina quando você está na presença de Deus, quando você está com aquela energia maravilhosa de Deus, quando você está com o Espírito Santo em você e você começa a pedir a Deus as coisas para Ele, para você ver como é que a mudança vai acontecer na sua vida, como vai vir várias abundâncias na sua vida. Eu sei, pelo amor de Deus, eu não sou essas crentezinhas qualquer que fica falando que depois que você se entregar para Deus vai ser tudo maravilhoso, porque não vai ser. Mas tá pra nós. Se com Deus tá difícil, imagina sem Deus. Imagina aí como é que tá a vida de quem não tem Deus. Se você que conhece a palavra, se você acha que tá difícil pra você, imagina quem nem tem Deus na vida, quem nem tem um protetor pra proteger, quem nem tem uma pessoa pra estar livrando ela das coisas ruins do mundo. Imagina aí como é que não tá. Pois é, Deus é a sua resposta, é a resposta que você precisa hoje. É isso que você precisa na sua vida. Você queria uma resposta de Deus, você queria que Deus falasse com você. Ele está falando com você através desse vídeo. Clame a Ele, entregue para Ele o seu maior problema que você tem hoje, mas clame de coração. Não clame porque você quer algo em troca. Clame porque você reconhece que Ele é a sua salvação e Ele é a solução para todos os seus problemas. Porque Ele é o seu Pai querido que te protege, que te guarda, que tá ali com você em todos os momentos. Ele só te pede isso, que você seja sincero com Ele, seja sincero com Ele. Então seja sincero, de coração aberto com Ele, e você vai ver toda a transformação que você vai ter na sua vida. E eu já quero agradecer por você que ficou até aqui o final desse vídeo. Era pra ser um vídeo curto, mas acabou ficando longo demais, então espero que eu tenha ajudado você que ficou até aqui o final. Se você ficou até aqui o final, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou desse testemunho. Se você concorda comigo que Deus é a solução para os seus problemas. Não se esquece de deixar aquele like, porque assim eu entendo que você está gostando dos vídeos. E o YouTube também vai te entregar mais vídeos, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber os vídeos aqui de primeira mão. E é isso, né? Um beijão, tchau e até o próximo vídeo.